E Arlisson, como você avalia o primeiro caso de microcefalia aqui na região de Cajazeiras? Boa tarde a todos. A gente que compõe o núcleo hospitalar de epidemiologia aqui do Hospital Regional de Cajazeiras, desde quando iniciou-se, né, a questão desses casos em todo o Brasil, principalmente no Nordeste, das microcefalias, onde aumentou o número assim, que já acontecia, né, em todo o Brasil, e sempre aconteceu o caso de microcefalia, aumentou bastante, né, o número de casos na região Nordeste, e aí não se soube do que se tratava de novo, e aí com estudos pôde-se observar que se tratava de uma microcefalia causada por uma infecção viral por um vírus chamado de Zika vírus. Desde então, o Estado como um todo, a Secretaria de Saúde do Estado, ela vem através do Núcleo Hospitalar de Epidemiologia fazendo um trabalho ostensivo nas maternidades, que é a averiguação de todos os recém-nascidos que nascem na maternidade, através de uma avaliação criteriosa para saber, principalmente através do perímetro cefálico, que é a característica marcante da microcefalia, se esse bebê tem ou não microcefalia, para que seja notificado, seja informado aos serviços de saúde, a Secretaria de Estado, a Secretaria Municipal, e que se tenha aí o prosseguimento da continuidade do tratamento, se for o caso. Trata-se de um bebê que nasceu com um perímetro cefálico de 32 centímetros, né, que realmente diagnosticado com microcefalia. A mãe tem um histórico de infecção por Zika vírus entre o 3º e o 5º mês de gestação, o que leva possivelmente a crer que trata-se de uma microcefalia causada por infecção por Zika vírus. Entretanto, tem que se ter o exame para que se faça realmente a confirmação que a microcefalia foi causada pelo Zika vírus. Então, como o Núcleo Hospitalar de Epidemiologia, quais foram as nossas ações mediante esse caso? O caso ele foi notificado num sistema próprio, né, que está implantado para notificações dos casos de microcefalia em todo o Brasil, e foi coletado amostras do sangue da mãe e do bebê e enviados para o LACEN, que é o laboratório situado em João Pessoa, para que se possa confirmar realmente que esse bebê e essa mãe, eles foram infectados pelo Zika vírus. Entretanto, esse caso de microcefalia não é um caso nosso. Por que não é um caso nosso? Porque essa mãe, ela reside na cidade de Palmirim, Ceará. Então, a mãe, ela fez o pré-natal, reside lá naquela cidade e veio aqui para o Hospital Regional de Cajazeiras, não sei, talvez por conta da dificuldade do serviço de saúde lá do Ceará, né? E a gente tem uma maternidade aqui de excelência, então resolveu vir para cá para ter o seu bebê aqui, né? E aí chegou em trabalho de parto, foi um parto cesáreo, foi feito o parto tranquilo. Aí nasceu, foi comprovada a microcefalia, foram dados esses encaminhamentos e foi feito o contato com a secretária de saúde lá daquele município, onde ela se mostrou já ciente do fluxo do estado do Ceará em relação aos casos de microcefalia. E aí ela já garantiu que esse RN ele vai ser encaminhado para Fortaleza, onde é o centro do Ceará que vai estar tratando e observando esses casos de microcefalia no Ceará. Então, um caso que ocorreu em Cajazeiras, no Hospital Regional de Cajazeiras, na maternidade, contudo, um caso que não é da Paraíba, é um caso que veio do Ceará. Deixar bem claro que não houve até agora registrado microcefalia em recém-nascidos, nascidos aqui na maternidade do Eudado Cartacho, aqui no Hospital Regional, né? Em relação aos encaminhamentos que serão dados, se porventura vier a acontecer um caso de microcefalia de algum recém-nascido aqui de Cajazeiras ou dos municípios da região, já que o Hospital Regional, a maternidade ela é referência para outros municípios da região. O nosso centro de referência, assim como lá o Ceará, o centro de referência é um hospital de Fortaleza, é Patos, certo? Patos vai estar absorvendo a demanda que, se porventura se ela vier a aparecer. Graças a Deus, até agora, a gente não tem nenhum registro. Então, Patos vai ser o serviço que vai ofertar os exames de alta complexidade, como tomografia, ultrassom, dentre outros exames que vão ser
necessários serem realizados nesses recém-nascidos com o diagnóstico de microcefalia. Qual a orientação que está sendo apresentada aqui para as mães, né, que muitas das vezes vêm para a maternidade e tem que voltar para casa? Já está sendo feito esse alerta, ou não precisa desse alerta, ou é somente uma mídia que vem fazendo, assustando não só o sertão, não só a Paraíba, como o Brasil como um todo? O que é acalmar as mães? Tem que ter um cuidado a mais? Como é? Bem, a mídia tem um lado bom, né, e tem um lado ruim, né? Às vezes coloca uma informação mal veiculada na mídia, né, traz desconforto à população, a insegurança, e aí acabam procurando o serviço até às vezes sem necessidade, até só para uma orientação mesmo. Bem, o que a gente pode dizer para essas mães? As infecções por Zika vírus, né, que é aquela infecção que eu acredito que todos tenham observado, teve um parente, alguém da família que teve contato com uma pessoa, enfim, teve contato com algum caso, o exantema, que é assim denominado, que é a manchinha vermelha, com prurido, que é aquela coceira, as articulações às vezes com dores, artralgia, e o edema, que é o inchaço, né? Às vezes acompanhado de febre, mialgia, enfim. Esses casos, né, eles ficaram restritos no primeiro semestre de 2015, certo? Então, o que é que eu quero dizer com isso? Que do meio de 2015 para agora, não se foi registrado atendimento das unidades de saúde que eu observo como vigilância epidemiológica, UPA e hospital regional, casos de Zika, né? Então, os casos que hoje acontecem de microcefalia em todo o Nordeste, né, eles resultam de uma infecção pelo vírus que ocorreu lá no primeiro semestre, certo? As mães que agora estão gestantes, né, que não tiveram Zika, provavelmente essas mães elas têm um risco bem menor, né, de ter a infecção de Zika do que aquelas mães lá do primeiro semestre. Então, por isso esse crescimento alarmado dos casos de microcefalia, porque foram casos de infecções virais lá do primeiro semestre. Então agora a gente teve uma diminuição brusca do número de casos de Zika, o que vai resultar lá na frente desses casos de microcefalia também eles vão diminuir em todo o Nordeste. Quais são as medidas? Eu componho o núcleo hospitalar de epidemiologia, mas não componho a atenção básica, né? Mas aí eu posso também fazer essa orientação em relação aos cuidados com o vetor que transmite a doença. Quem é o vetor? O Aedes, né? É aquele mosquitinho que todo mundo conhece, já ouviu falar, que também transmite, além do Zika vírus, outros vírus, como o vírus da dengue e o vírus do chikungunya, causa a chikungunya, certo? Então, cuidado, né, em casa, em relação aos criadouros, né, tá orientando os vizinhos que tem lá água parada, onde vai servir de criador, um ambiente de criador para o mosquito, porque a única medida hoje, né, para se combater o Zika vírus em cima do vetor, né, impedir a proliferação desse vetor. Então, a proliferação desse vetor, né, evitando assim que haja o crescimento do número de insetos, ou seja, evite a transmissão da doença. Deixando bem claro que até hoje o único método de transmissão confirmado é através do Aedes. Tá certo? As outras não se tem evidência científica, certo, que são vias de transmissão para o vírus. Eu sempre contextualizo a maternidade, porque é bom sabermos o que ela proporciona para os municípios que são assistidos por ela. Então, a maternidade, ela assiste 15 municípios da 9ª região de saúde. Então, são várias as ações que nós estamos desenvolvendo para diagnosticar e triar os casos de microencefalia. No mês passado, nós fomos convocados pela Secretaria de Saúde a uma reunião, onde foram traçados metas e foram nos mostrados as nossas referências de encaminhamento para os casos já diagnosticados. Então, nós fazemos parte da 4ª macro, nossa referência ficou Patos.
Junto a isso, nós formamos um grupo condutor aqui na maternidade de vigilância epidemiológica, vigilância sanitária, coordenação de enfermagem, coordenação de neonatologia e coordenador médico da maternidade, para traçarmos as metas de como seria o diagnóstico e manejo desses pacientes que fossem diagnosticados aqui na maternidade. Então, formamos esse grupo condutor, fizemos reunião com os enfermeiros e técnicos para mostrar como realmente é feita a mensuração do polo cefálico dessas crianças, que foi visto, né, pela literatura, é feito da maior proeminência do osso occipital até a linha média da glabela, acima das sobrancelhas. Então, muitas dessas microencefalias que estão surgindo, né, pode ser erro de mensuração, ou são crianças pequenas para idade gestacional, porque a microencefalia em si não só é a cabeça, o polo cefálico pequeno, desproporcional para o corpo, mas existem outras características que denotam que essa criança tem microcefalia. Pode haver também, junto com a diminuição do polo cefálico e dessa calota craniana, a diminuição do cérebro ou a agenesia de alguma parte, de alguma estrutura cerebral, bem como alguma malformação abdominal, das estruturas abdominais e malformações cardíacas. Então, foi visto tudo isso com a nossa equipe e também estamos com a grande ajuda do Círculo do Coração, que também está nos dando, sendo nossos parceiros e tirando nossas dúvidas, e nós estamos encaminhando esses casos diagnosticados ou casos suspeitos para uma triagem lá na nossa referência, para que esse caso suspeito ou seja diagnosticado para ser notificado ou encaminhado de volta como sendo uma criança que não tenha microcefalia. Então, são várias as ações que nós estamos traçando, principalmente de alerta dos profissionais, né? Porque nós temos que ter um olhar diferenciado para essa criança, porque também nós fomos para agora um fórum perinatal em João Pessoa, da Rede Cegonha, e lá nós tivemos explanação de vários profissionais renomados, tanto na Paraíba como no Nordeste e no Brasil. Então, nós tivemos a presença de uma infectologista que nos foi bastante sincera. Nós estamos trabalhando no escuro, porque nós não temos parâmetros ainda desse vírus, nem sabemos os precedentes que ele pode causar, nem sabemos como essas crianças vão se comportar. Então, nós estamos traçando metas e tirando dúvidas. Todos os dias chega gestante perguntando alguma coisa, querendo alguma informação, os nossos profissionais estão capacitados para isso. Socorro Guedes, um dos pontos interessantes em que a imprensa de Cajazeiras e região procurou saber foi a respeito de um caso que surgiu de uma mãe ter um bebê aqui na maternidade de Cajazeiras e existe a suspeita de microcefalia nessa criança. Só que essa criança, segundo informações, não é da cidade de Cajazeiras nem das cidades que compõem a 9ª Regional de Saúde. Essa mamãe, ela vem de qual cidade, de qual estado? Essa gestante, ela veio do Ceará, mais precisamente da cidade de Palmirim. Como nós somos fronteira com o Ceará e com o Rio Grande do Norte, e nós trabalhamos em rede, nós não podemos negar assistência a nenhuma gestante. Chegou na maternidade, a gente atende. Então, ela veio de Palmirim, trabalho de parto. O trabalho de parto dela foi muito demorado, então foi feita uma cesariana. E quando foi retirado o feto, foi visto que ele tinha microcefalia. Então, ela é da zona rural da cidade de Palmirim, no Ceará. Ela não é da nossa região. Né? Na nossa região, nós fizemos um levantamento de agosto para cá, para triarmos as crianças que nasceram com perímetro cefálico abaixo de 32 centímetros. É claro que existe, mas nenhuma enquadrada se encaixa com microencefalia em questão.